Boa tarde, meu povo. Sexta-feira sextou e a gente não poderia deixar de fazer o nosso quadro React, que é quando a gente reage às principais notícias e o que de melhor aconteceu durante a semana aí no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, né? Devido a essas polêmicas aí, envolvendo o nosso presidente, envolvendo o Trump, envolvendo o Bolsonaro e a família dele. Enfim, como sempre, a gente tem muito conteúdo. Hoje, ao lado do Alisson. Fala pessoal, Maicão, já lembrando você que hoje, nessa sexta-feira, agora são as 18 horas, já dá aquela sede estranha. E eu sei que você, mesmo que queira ir muito para aquele recinto, aquele ambiente amável que é o bar, aguenta mais um pouquinho, assiste o nosso programa e depois vá tomar a sua gelada, Maicão. Ou assiste ao lado do barzinho também, Perfeito. Lá do barzinho. Já chama a galera do bar para ver, né? Assiste de algum lugar. E também, como eu falei, ao lado do Alice, hoje com uma presença especial, que é o Doutor Mesa, Oswaldo Mesa. Ele que é um grande parceiro aí, que já me livrou aí, Alice, de ir em cana. É um parceiro nosso aí. E hoje ele está aqui, principalmente porque ele está em todos os veículos. O Mesa está em todos os lugares. Explodiu, o homem explodiu hoje. Porque simplesmente o Oswaldo Mesa é o responsável. Ele impetrou lá na Suprema Corte um pedido de soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, além disso, vai participar do nosso React. Então, boa tarde, Mesa, e que você volte aqui outras vezes, irmão. Porque aqui, nesse quadro de React, é cara que não deve favor para ninguém. E eu sei que é seu caso, né, doutor Mesa? Com certeza. Boa tarde, Mike. Boa tarde, Alisson, pessoal aqui do estúdio. Vamos para cima. E é isso aí. Então, ó, já vamos puxar o assunto, porque é o assunto do momento, né? Doutor Mesa, explica para o povo aí como que foi esse pedido, por que você impetrou esse pedido, por que você entrou com esse pedido aí, qual que foi a base legal, explica para o povo, que o povo quer saber. Hoje, o Oswaldo Mesa, nessa sexta-feira, está sendo o cara mais procurado do Mato Grosso do Sul e em breve do Brasil. Daqui a pouco a gente vai ver o Oswaldo Mesa tendo que dar notícia, falar, né, com veículos nacionais, porque, por enquanto, acho que é só o seu, né? Fala um pouco aí para gente. Olha só, o que acontece? Desde o começo do inquérito que o ministro Alexandre de Moraes tem tocado lá no STF, existe algumas irregularidades processuais. Sim. Então, eu, enquanto advogado, eu tenho o dever de defender as nossas prerrogativas, defender o devido processo legal, defender o duplo grau de jurisdição, Sim. defender o contraditório, coisa que não existe nesses inquéritos tocados pelo ministro. Primeiro, quando começou o inquérito, o ministro ele se apossa de um artigo do regimento interno do STF, que é o artigo 43, que prevê, em alguns casos, em algumas circunstâncias, quando alguns crimes foram cometidos na sede do STF, ele pode julgar e investigar. Só que esse regimento ele é anterior à Constituição. E todas as leis anteriores à Constituição que ferem o texto constitucional, eles são revogados tacitamente. Sim. Então, esse artigo ele está revogado tacitamente. Então, o ministro não poderia usá-lo para ser, ao mesmo tempo, a vítima, o julgador e o promotor desse inquérito. Então, Sim. ele é suspeito no inquérito. Esse inquérito ele deve sim ser anulado, esse processo deve ser anulado, e esse é um dos motivos, certo, Sim. Mike? Sim. Aí, na terça-feira, se não me engano, saiu a bomba lá saiu do a bomba, Tagliaferro, né? exatamente, do ex-assessor do Moraes, falando desse ativismo jurídico do Moraes e ali dos seus assessores. Era um grupo que eles estão chamando de o gabinete paralelo. Sim. E nesse grupo, eles estão fabricando algumas provas para justificar alguns atos abusivos. Sim. Porque hoje um juiz, um ministro, ele não pode, por exemplo, determinar uma busca e apreensão sem uma justificativa legal, plausível. Sim. E o Alexandre de Moraes tem feito isso tanto monocraticamente, né, ele decidindo sem ir para o colegiado, e também ele, por exemplo, um dos casos citado pelo Tagliaferro é que ele promoveu uma busca e apreensão. E aí, ele colocou isso em sigilo. Sim. Depois dessa busca e apreensão, ele forjou uma prova e colocou essa prova com data anterior para justificar, porque na data anterior houve essa justificativa para fazer aquela busca e apreensão, e aí só depois ele liberava o sigilo.
Isso é inconstitucional, isso é crime, isso fere as prerrogativas da advocacia. Sim. E a OAB tem se calado. Então, por conta disso, de todos esses fatores, eu tomei essa iniciativa, Sim. com base nesses novos fatos, em buscar a tutela jurisdicional pedindo um habeas corpus, que é um remédio jurídico Sim. criado por Rui Barbosa, o patrono da advocacia. Sim. E aí, esse pedido está lá no STF, por enquanto ainda não foi analisado, mas eu espero que ele seja provido e que o Bolsonaro seja colocado em liberdade. O pedido que eu sei que tem um sorteio lá na Suprema Corte, que eu costumo brincar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, que parece, sabe aquela roleta do Silvio Santos? A do roda-roda, aí tinha lá R$30, 50, porque parece que nessa daí só tá a cara do Xandão, tem até rodando, né? Já caiu no quem vai ser o relator, porque se for Alexandre de Moraes... Em vez deles ficarem assim, PlayStation, eles ficam Alexandre. Ou então é só a cara dele mesmo, porque assim, todos os grandes casos, sabe, tá caindo nas mãos do Alexandre de Moraes. Então eu quero saber duas coisas, né, das perguntas que eu tenho. Primeiro, já tem alguma informação quem será o relator? Qual que é a sua perspectiva? Eles têm até quando para definir um relator desse seu pedido, doutor Meza? Olha, nesse exato momento, ele ainda não foi distribuído. Ele foi recebido, mas não foi distribuído. Então, quando ele for distribuído, vai sair por sorteio. A princípio, o Alexandre de Moraes ele não pode receber esse habeas corpus. Sim. Ele tem que ir para um outro ministro. Sim. Porque esse recurso é contra a primeira Câmara. Porque, assim, o ministro ele pediu a prisão do Bolsonaro, depois ele pediu que se colocasse policiais dentro da casa do Bolsonaro. Então, para o Bolsonaro ir no banheiro cagar, tem que ter um policial federal olhando. Então, isso é um constrangimento legal. Aí foi para o pleno, que é para a Câmara, e foi votado para manter essa prisão 4-1. Então, um dos ministros foi contra a prisão. Aí eu entrei com esse HC. E não tinha esse fato novo também do Tagliaferro, né? Ainda não que é tinha. justamente esse que você colocou em discussão para o habeas corpus. Isso, né? esse é o gancho, né? Porque a tese do habeas corpus é que, na dúvida, seja favorecido o réu, né? É o famoso indúbio pro réu. Sim. Então, se essas revelações elas estão gerando essa comoção, essa dúvida, então que seja favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não estou pedindo anulação de processo, nada disso, só estou questionando a liberdade, porque a liberdade é o nosso bem mais precioso. Sim. Então eu estou questionando a liberdade, que ele seja colocado em liberdade. Muito bom, doutor Meza. Uma outra pergunta que eu tenho, que é uma dúvida, o Alisson também se tiver uma pergunta em cima disso, Alisson, você faz a próxima pergunta, é a seguinte, ó, você falou aí sobre a questão da suspeição, que é algo que eu já levantei aqui com o Alisson, que é assim, por muito menos, se você for analisar no passado, concordando ou não, e você é um advogado, você pode falar se teve vícios ou não na Operação Lava Jato, mas assim, por muito menos, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e todo mundo daquela operação lá Lava Jato é considerado como criminoso pela Suprema Corte. Sim. O próprio Gilmar Mendes já chegou a falar que eles eram uma organização criminosa abertamente em entrevista. Sim. Só que assim, eles foram considerados suspeitos, certo? E foi essa a artimanha que eles usaram justamente para voltar ao processo do Lula, né? Que ele não foi inocentado, sempre explico aí. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: sabe o que eu estranho também? Ou a imprensa não explora isso bem, porque seria contra o Moraes e favorável ao Bolsonaro, mas não tem nenhum pedido lá também de suspeição. Você não acha que não é caso também de suspeição? Porque é o seguinte, vamos analisar. A primeira turma ali, 3 pessoas para mim são suspeitos. O Moraes já deixou claro, inclusive ele é a vítima. Não, além dele ser a vítima, doutor, ele já deixou claro, inclusive lá em audiências no Tribunal Superior Eleitoral, eu pego esses vídeos aí e levo para os advogados do Bolsonaro ou para você. Ele chegou a chamar a direita, assim, de inimigos. Sim. Aconteceu um caso lá, ele falou, meus inimigos, você está favorecendo meus inimigos. Então saiu da boca dele que são inimigos. Fora que ele é a vítima, enfim, não preciso falar muito. Dino, tem diversos discursos aí do Flávio Dino, quando ministro do Lula, quando o governador do Maranhão, contra o Bolsonaro. Sim. Como que a gente vai imaginar que ele vai fazer um julgamento responsável? Imparcial, outro, né? Zanin,
O Zanin só chegou à Suprema Corte graças ao Lula. Ele era advogado do Lula no processo da Lava Jato. Sim. Então, o que eu quero saber é o seguinte, será algum pedido lá de suspeição? É caso de pedido de suspeição isso? Porque não dá para acreditar, cara. Eu costumo dizer, infelizmente, eu amo meu país, mas parece que a gente está vivendo no Bochil. Olha só, Mike, já foi feito esses pedidos, foram negados. Olha. E hoje, para quem que nós vamos recorrer? Porque a Suprema Corte é o teto máximo. Nós vamos recorrer para Deus, sabe? Não tem uma outra forma de recorrer. Alguns advogados estão recorrendo para a Câmara Americana, né? Inclusive até o Moraes deu declarações falando que isso é um absurdo, que vai recorrer para fora, Sim. que não sei o quê. Mas se está tendo essa arbitrariedade, alguma coisa tem que ser feito. Porque o que acontece? O ministro do STF, ele não está acima da Constituição, sim. mas sim a favor da Constituição, a favor do povo. Se o povo não está gostando, se o povo não está, está vendo que há abusos, tem que se abrir o processo de impeachment, tirar o Alexandre de Moraes e devolver ele para o Michel Temer. Mais ou menos isso mesmo. Eu já defendo outra coisa, mas eu vou me resguardar hoje que o Alisson está morrendo de medo aí, que ele está do lado de dois caras aí que... Alisson, você tem alguma pergunta para o doutor? Ou você já quer não, eu vou entrar só uma questão, como o doutor disse, que existe essa grande dificuldade, que é para quem recorrer. E nessas horas muito se fala sobre os senadores, sobre impeachment de ministro. O que eu ia perguntar para o doutor vendo o cenário que está atualmente, vamos colocar que você agora protocolou esse habeas corpus para o presidente. E, muito provavelmente, pode cair na mesa de uma pessoa que o Michael disse, que pode ser uma pessoa que não seja tão imparcial, seja mais parcial do que imparcial. É necessário, e aí eu até chamo os próprios parlamentares bolsonaristas, senadora Tereza Cristina, o próprio Polon, o próprio Rodolfo Nogueira, que é deputado federal, o próprio doutor Orvando. O ato político seria muito importante nesse momento, deles pegarem, por exemplo, chegar, esse aqui é o mesmo, ele protocola esse habeas corpus, e hoje eu quero dar uma notoriedade para ele, porque eu vejo que, sim, politicamente, a imagem do político, ela consegue fazer com que um habeas corpus que seja, mesmo que está sendo muito noticiado aqui no Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não seja noticiado a nível Brasil, mas um agente político poderia dar esse peso em nível nacional, até internacional, com o próprio apoio de um Eduardo Bolsonaro, de um próprio Alano Santos. Você acha que isso poderia te ajudar mesmo? Olha, na verdade, ajudar o HC em si, né? Porque todo poder emana do povo. Os políticos, eles só se acovardam quando o povo está na rua. Então, esse é um ato para que seja feita uma pressão, para que a justiça seja feita e para que as pessoas também conheçam quem são os seus representantes. Porque um deputado que não apoia, e nós temos aqui um ex-deputado que se diz advogado, que é advogado, se diz entendido do direito, está a favor de todas essas prerrogativas. Eu não estou aqui entrando no mérito se Bolsonaro é ou não inocente ou culpado. Eu estou falando de quebras de prerrogativas, estou falando de ativismo judicial por parte de juízes e ministros, estou falando de processos que estão sendo quebrados, sabe? Que estão sendo deixados para trás. Então, assim, existe um processo, existe um procedimento. Esse procedimento tem que ser feito, tem que ser instaurado, porque senão nós vamos viver o quê? Uma insegurança jurídica. O Mike acabou de falar, o Alisson está com duas pessoas, está com medo. E esse é o sentimento do povo. Do povo lá porque fora. A gente não tem mais segurança jurídica. Eu não posso chegar e falar porque eu corro o risco de ser indiciado por crime de opinião. Isso é ditadura. Nós estamos vivendo uma ditadura. Nós estamos com medo de falar. Nós estamos com medo de expor as nossas opiniões. Então, aonde que esse país vai parar? Nós já estamos vivendo uma ditadura da toga. E o povo está achando bonito. Tem gente falando que isso é sensacionalismo, isso é besteira. Eu quero ver a hora que o chicote estralar no seu lombo. Aí eu quero ver. Exatamente, doutor Mesa, o que você falou, e eu brinquei aqui com o Alisson, mas é uma verdade, né, Alisson? Assim, hoje a gente vive numa sociedade, num país, onde um cara igual o Oswaldo Mesa, que é um baita de um advogado, inclusive eu contratei meu doutor aí, cara é fera. Eu, como
profissional da comunicação, um ativista, você como cidadão, se você fazer um vídeo lá falando que o Alexandre de Moraes é um criminoso, porque uma coisa que o Malafaia começou a levantar, e eu tiro o chapéu para o Malafaia, é isso. A gente tem que chamar ele pelo que ele é. Por quê? A sociedade tem uma imagem mesmo, que criminoso é o cara que mata, é o cara que latrocínio, é o cara que rouba, entre outras coisas. Não, criminoso é quem não está seguindo a Constituição, né? Sim. Quem não seguiu, quem passou por cima, quem não está seguindo as leis. E o doutor Mesa aqui explicou de uma maneira muito direta para você que está aí do outro lado da tela o que o Moraes está fazendo, que é muito claro, ele está passando por cima de tudo. Ele hoje... E existe alguns mecanismos também que os falando. nossos deputados e senadores precisam se atentar. Por exemplo, para que seja pautado o impeachment de um ministro da Suprema Corte, o presidente do Senado precisa colocar em pauta. Isso eu acho inconstitucional, porque se você tem lá 81 senadores e a maioria vota para que seja colocado em pauta, para que seja aberto o procedimento de impeachment, ele já deveria agora, eu tenho lá 80 senadores a favor, mas um senador que é o presidente não for a favor, não tem esse impeachment. Porque até isso é errado. E é o que é mais, sabe, mais é, cara, nojento, e dá nojo, dá vontade de vomitar. Eu não estou falando de sensacionalismo, não. O que está acontecendo no Senado? O Alcolumbre chegou a falar, ó, se 80 senadores assinar, eu não vou pautar. Sim. Mas aí o que acontece? Não é frouxo. O Supremo Tribunal Federal hoje, quer que eu falo bem é real? Vai dar ruim aqui, mas é o seguinte, boa parte desses caras tinha que estar em cana. Vamos falar a verdade, sabe por quê? Eles usam isso para quem tem processo, e eu não vou dizer só o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, uma coisa que eu defendo mesmo, além de reforma, tem muita pessoa que está aí do outro lado que defende reforma na política, né? Não está, às vezes, satisfeito com o que está acontecendo aqui na cidade, no estado, no Brasil. Só que é o seguinte, a gente fala tanto de Lula, Alisson, só que o Lula, a gente tem a oportunidade de tirar ele ano que vem. E os juízes? Sim. E eu estou falando agora aqui do Mato Grosso do Sul. O cargo, ele é vitalício, de desembargador, de ministro, é um cargo vitalício. E aí? Exatamente. Como é que você faz? Eu sou a favor de mandato para cargos para ministros do STF. Eu sou a favor, acho que até para desembargador, cara. Sabe por quê, mesmo? Ou então vamos flexibilizar no seguinte, o cara fez alguma coisa grave, é possível ele sair e entrar um outro que vai fazer a justiça. Porque assim, o que acontece? Falando rapidamente o que está acontecendo na Suprema Corte. A gente tem 2 presidentes no Senado e na Câmara que devem... O do Hugo Mota chega a ser absurdo. Sim. E aí eu fico também um pouco chateado com essa situação. A gente tem que elogiar e criticar e se posicionar, que nesse caso do Bolsonaro é uma perseguição, mas o próprio Bolsonaro também há 2 meses estava apoiando o Mota e o Alcolumbre. Sim. Ah, mas a gente ia perder, não ia ter espaço na mesa diretora. O que está ajudando o cara do PL, sei lá, primeiro vice-presidente do Mota? Ele alegou que sim, se o Mota der folga, ele vai lá pautar. Beleza. Só que quando que isso vai acontecer? Porque a gente sabe que acima de qualquer questão está a política. Sim. E a gente tem hoje um governo federal que não quer que seja pautado. Até porque tem um posicionamento, Alisson e Mesa e internauta, de mais de 300 parlamentares falando o seguinte, ó, eu voto pela anistia hoje. E não a do Bolsonaro. Quando eu falo anistia, o próprio Bolsonaro, quando foi pego lá nas conversas com o Malafaia, deixou claro que é para essas pessoas aí que estavam no Rio de Janeiro. Então, complementando, Mesa e Alisson, o que acontece? A gente tem hoje um caminho propício para a Suprema Corte. Por quê? Presidentes de Senado e de Câmara que estão devendo até cueca para esses caras. Agora, a Suprema Corte já disse, se aprovar a anistia, eles vão começar a barrar. Agora, a Suprema Corte não pode interferir em questões políticas, ela tem que ser questões técnicas e jurídicas. E outra coisa, aprovar a anistia é você cuspir na Constituição, falar que o Alexandre de Moraes estava certo e que Bolsonaro era culpado, e a anistia é para quem foi julgado, para quem é culpado, você dá uma anistia que é ali um subterfúgio para livrar ele. Sim. Tá errado, tem que anular o processo. Tem que anular o processo, não existe prova. Do Moro, né? Por muito menos. E isso, anulou o do Lula. Sabe, que começou lá em Curitiba, e aí depois eles entraram lá no STF, pediram anulação, anulou,
e ele foi anulado, sabe? Então, anistia, ok, é um último recurso, mas o processo deve ser anulado. Muito bom, Mesa. Alisson, vamos agora para fazer um comentário rápido aqui. Vamos aproveitar o Mesa também, que é um cara que está sempre analisando. Até quero aproveitar, Mesa, o seu espaço aqui, mandar um abraço para o Robson Gatti. Esse é fera, hein? Opa, o Gatti, é um grande gente parceiro boa. nosso aí. Diretor. O B de Paula, você que está sempre B de ali com Paula. o B. De Paula é E fera. eu acredito que é um grande privilégio, né? Eu considero o B hoje em comentário político, é o maior, né, Alisson? Sim, é o sim. maior. É o maior que E tem tá aqui. com ele todos os dias ali deve ser um privilégio para É uma você escola, né? O B de Paula é meu professor, meu mentor. Um cara bem posicionado. E é isso aí. Então, o Mesa está sempre ali, todos os dias com o B de Paulo, toda a equipe ali da Boca do Povo. Um abraço para todo mundo da Difusora, são amigos, são parceiros. E eu quero agora vamos entrar na política local, para fazer um comentário que é muito rápido aqui. Vou colocar, não vou nem ler a notícia. Perfeito. O que aconteceu essa semana? O Azambuja tinha marcado finalmente para dia 12 o ato de filiação dele. O Catan foi lá e foi o único. Momentaneamente, a gente está vendo que o Catan e o Polon são os únicos que ainda não vão dizer assim, pediram bênção no linguajar aqui do contribuinte e no linguajar assim mais técnico, mais jurídico, que tipo assim não aceitaram momentaneamente a se somar ao grupo. Porque aqui que a gente tem que analisar duas situações. Independente de processo, qualquer outra coisa, foi decidido pela Nacional, não foi o Portela. Claro. O próprio Bolsonaro, e eu falo isso para você, eleitor bolsonarista, que fica nessa, não sei o que, o Azambuja. Você tem que reclamar do próprio presidente, porque foi o presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar que decidiram essa filiação. E foi de cima para baixo. Tem alguns que estão preferindo não se posicionar, outros, como o Catan, se posicionou e ele simplesmente... Tem outros que já estão tirando foto. Já estão tirando foto. Mas, assim, o Catan deixou claro o seguinte, que era um absurdo, no dia do julgamento do presidente Bolsonaro, dia 12, ter esse ato de filiação. Aí remarcaram para dia 21. Então eu quero saber, primeiro passando para o Alisson, hein, sobre esse episódio, Alisson, completo que eu narrei aí, qual que é seu comentário e manda bala. Existem momentos na vida que a vida chega a ser cômica, né? Você marcar o ato de filiação do ex-governador tucano do PSDB, o Reinaldo Azambuja, no PL, que já não está sendo muito bem visto pela militância, no dia do julgamento do Bolsonaro, pô, aí você... Galera da organização, por favor, né? Aí vocês quebram a gente. Mas, assim, uma coisa vai ficando clara, cada vez que vai se caminhando. Desde quando o Marcos Polon subiu no trio elétrico e esculhambou o PL local, falando que o partido se vendeu para o PSDB... Agora, com esse posicionamento do Catan também, que veio a público, bater o pé e brigar para que não tivesse esse ato de filiação no dia do julgamento, uma coisa vai ficando meio notória. Por mais que o PL, uma ala do PL, se diga inocente, bom moço, eles não criticam quem é o verdadeiro responsável. Quem trouxe o Azambuja para o PL foi o Bolsonaro. E não é eu que estou falando, tem foto na internet dele com o Beto Pereira e o martelinho. E com o martelinho do 45. Aí eu vejo muita gente falando assim, não, porque eles aproveitaram da fragilidade do Bolsonaro, o Valdemar está empurrando a goela abaixo. Mentira. Pô, o ex-presidente sabe tão bem o que ele estava fazendo que aquela vez ele veio aqui, andou de carro corrida para cima e para baixo na campanha. E olha, só dando um adendo para você acrescentar, o Marinho, que foi o principal articulador disso, Rogério Marinho, que é o articulador do PL Nacional e amigão do Bolsonaro. Então, assim, falar que o Bolsonaro é um inocente é tipo falar que tem virgem na zona. Por favor. Sejamos sinceros com nós mesmos. Mas uma coisa é um fato. Pegou muito mal essa ideia de criar, de fazer esse mega evento no dia do julgamento do Bolsonaro. E, principalmente, o Azambuja não caiu no colo do eleitor bolsonarista, que a gente pode falar que o eleitor não mais radical, mas aquele que é o direita mais raiz, não tem engolido muito bem a vinda, né, do Azambuja para o PL. Mas não tem sido esse o retrato de alguns parlamentares bolsonaristas, como o nosso querido Mesa até disse. Já tem até foto dele sorrindo junto, né? Quero saber do Mesa, o que você acha disso, Mesa. E o seguinte, uma coisa, falando rapidamente aqui. Eu prefiro, a gente está analisando a situação, né? Sim. Eu não julgo também quem abraça. Por qual motivo? Se você segue um líder realmente, você tem que seguir isso. Qual que é o grande problema? Alguns desses parlamentares, é isso que eu quero trazer à tona para o Mesa, fizeram campanha antissistema num passado não muito distante. Então, assim... O que eu acho que acontece, e é isso que eu prego para você, ó, você que está aí do outro lado aí,
Escuta o que eu tenho para falar. Não colhe a sua imagem, não colhe as suas expectativas, não seja um bolsonarista. Eu não estou falando do Bolsonaro, tá? Não seja um zemista, não seja um tarcisista, não seja que adrianista, ridista, sei lá, ridista, né? Rideusista, sei lá. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, porque às vezes se você cola muito a sua expectativa de um futuro melhor em um só político, é isso que pode acontecer. Porque assim, você que está me assistindo daqui, tem gente de fora, mas geralmente é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou seja, eleitor aqui. Você tem essa opção agora. Sim. Ou você vai votar no Azambuja porque você segue o Bolsonaro e mal ou bem o Azambuja tem esse histórico. Que se ele está no grupo, isso daí a gente tem que elogiar. Exatamente. O Azambuja vai abraçar o Bolsonaro também mesmo na cadeia. E desde 2018. Exatamente. Desde 2018 eles têm uma parceria. Agora, se você também é um eleitor, como o Alisson falou, mais raiz, e eu estou nesse cenário, para mim é um verdadeiro absurdo, já desde o Valdemar, para mim. Porque, pô, a gente tem que lembrar que o Valdemar é um mensaleiro junto com o Dirceu. Inclusive, esses dias até elogiou o Lula. Exatamente. Né? Pegou Então, mal. assim, poxa, teve um indulto, né? Então, passando para o Mesa, o que você acha desse cenário, Mesa? Eu acho que é ruim, principalmente para quem fazia campanha, eu não vou dizer anti-Azambuja, mas anticorrupção, uma campanha assim, eu sou puro. O que você acha? Eu quero saber sua análise aí, curta e grossa sobre isso, Mesa. Olha só, o problema no Brasil hoje é a política partidária. Eu sou a favor de campanhas avulsas, porque é complicado hoje você pegar um partido puro. É difícil, sabe? Os partidos hoje estão mais sujos do que pau de galinheiro. Sim. Se você pega o PL foi vice do Lula. Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, recebeu indulto. E aí, entre outros agora, aqui no nosso estado, o Azambuja, que era do PSDB, que é um partido mais esquerda. Então, o PL quer se autoproclamar a verdadeira direita, mas, infelizmente, não é. Então, assim, eu vejo que o Catan é neto de ex-governador Marcelo Miranda. Então, não tem ninguém 100% puro. Para sabe? apontar o dedinho, né? Exatamente. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. É. Então, você não está puro. 100% puro, eu desafio se você for 100% puro, atirar a primeira pedra. Então, assim, é tudo jogo de discurso, de falar. Narrativa, e tal, né? Narrativa, né? De narrativas. E assim mesmo, você bateu numa tecla importante que eu defendo isso, porque é o seguinte, eu não vou dizer só no PL, hoje a gente vive numa direita a nível nacional, mas digo também no PL e também no Novo. As pessoas que assim, eu sou mais direita, eu sou mais puro, eu sou mais não sei o quê. O próprio Mesa, às vezes, é um cara que está ganhando um protagonismo, e está ganhando mesmo, porque é um grande advogado, é um cara que também faz palestras, aí, enfim, o cara está no cenário e aparecendo para o povo. Eu tenho certeza que tem gente que já deve estar incomodada. O Mike, eu passo por isso mesmo. Sim. Já escutei aí já comentários aí que até parlamentar falam, o Mike não é tão direito. E eu não faço questão de falar que eu sou mais de direito que ninguém. A grande questão é a seguinte, envolvendo esse cenário do Azambuja, eu não me curvei, eu não preciso ficar aí, putz, se eu postar o Bolsonaro vai ficar bravo. Não vai ter vídeo comigo. Até porque é o seguinte, eu defendo e estamos defendendo o Bolsonaro desde o início aqui. O Mesa também, mas a diferença nossa é que eu não tenho medo do Bolsonaro. Eu vou fazer política daqui a 20 anos, eu não sei, tomara que o ex-presidente viva até 90, 100 anos. Ele e o Lula falam que eles querem agora, viver. Mas assim mesmo. Tipo assim, o que a gente não é vítima, e é um sistema, igual você falou, partidário, que faz as pessoas serem vítimas e deixarem de lado os seus ideais. Isso não é bom, né? Agora, voltando a essa questão da política partidária, Sim. Vamos lembrar que o Bolsonaro, ele era, em 2018, 2017, ele era o patinho feio. Nenhum partido queria o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou ir para o PSC, o antigo PSC, que era o partido daquele pastor que foi candidato a presidente. Everaldo, né? Pastor Everaldo, que tem aqueles memes na internet. Que acabou peidando. Que ele peidou no Jornal Nacional. Então, diga-se de passagem que o Everaldo não aceitou ele no PSC, porque o Everaldo tinha as pretensões dele de ser presidente. Mesmo. E aí, o único que deu guarida para o Bolsonaro foi o PSL na época. Depois que ele ganhou, aí, não, Bolsonaro. Então, quando a criança é feia, ninguém quer ser o pai. Exatamente. Depois que a criança fica bonita, todo mundo é o pai. Então, a gente tem que analisar isso daí, sabe? Tem muito negro que fica atrás do armário, fica dentro do armário.
na hora da guerra, aí depois quer tirar foto, sabe? A hora que a onça tá morta, o cara vem para tirar foto, mas não ajuda a enfrentar. E a guerra é agora, né? A guerra é agora. A guerra é agora. E é só trazendo mais então, um comentário ainda sobre essa questão da Zambuja, eu quero saber para vocês o seguinte. Para quem você... a Zambuja é presidente estadual do PL. Perfeito. A Alisson primeiro. Para quem fica o cenário mais favorável, para quem fica mais negativo? Analisando todos esses bolsonaristas aí. De todos os parlamentares? Acredito que na bancada que já está federal, pro Polon, depois do discurso dele, deve complicar um pouquinho, e pro Catano também. Acho que vocês dois vão estar na... Perigoso até serem... não vão estar num ambiente muito agradável, não. Eu acho que fica muito bom para Ana Portela, que o pai dela já abraçou o Reinaldo naquela época, amando do Bolsonaro. E eles mesmo não têm vergonha de dizer que fizeram o acordo por causa do Bolsonaro. Porque o ex-presidente, está tudo certo. Que são leais e tal. O Rafael Tavares, ele já sinalizou na eleição do Beto, agora recente. Você acha que ele sinalizou? Ele estava lá no evento do Beto, tem que estar lá. Você viu ele lá? Estava no evento do Beto. Então, olha. O próprio Salineiro era do PSDB. Era do PSDB antes. A primeira eleição do Salineiro foi com o Reinaldo. Até o economista criticou. Mas, assim, aquele cara novo na política. Eu não critico porque, tipo, quem conhece o Salineiro sabe que ele é pragmático. O que é pragmático? O Reinaldo também é. Sim, pô. O partido está na minha mão, pronto. Com eles não tem essa. E é elogiando até o Salineiro. Se fosse até outro partido, ele ia seguir a regra. E você precisa do partido, cara. Então, às vezes, você tem que submeter, você tem que engolir sapo. Não tá errado. Porque não vai ser 100% da forma que nós gostaríamos que fosse, entendeu? Então, por um lado, eu critico, mas também, por um lado, eu entendo. Porque o cara tem que engolir sapo. Perfeito. Tem que ser pragmático, né? Como eu falei, como o Alisson citou os nomes, eu acho que fica mais ruim mesmo pro porque assim, Catano, se você for pular para a Assembleia Legislativa, a boa base do PL sempre foi muito aliado do Coronel é alinhado. O Coronel Davi sempre caminhou junto com o Zambuja. O Tavares, Salineiro, vão ter que engolir a linguiça de Maracaju, não tem jeito. E se você pegar na esfera federal, quando eu disse, vai ficar ruim pro Polon, porque o Rodolfo Nogueira, na eleição passada, estava junto com o Rido. Mas eu acho que fica um pouco ruim pro Rodolfo, porque ele tinha um planejamento, inclusive fala do ex-presidente pedindo a Giane como candidato ao Senado. Mas eu acho que isso aí é aquele famoso seguinte, cravar a vaga. Sendo sincero para você, querido ouvinte, telespectador, a Giane vai ser primeira suplente do Zambuja. Quase que claro. Né? Para mim, o que acontece? O que eu imagino que deve ser agora... Porque o Reinaldo Zambuja, também, apesar da idade, também caminha já para o seu fim de mandato, de carreira política. Então ele vai ser senador e acho que muito provavelmente... A dele ser o Senado. Eu vou jogar uma especulação aí, que não tem nada certo. Não duvidem se ele concorre a uma próxima eleição para prefeito. Quem? Para Campo Grande, que foi o único lugar que ele não ganhou. Então acho que pode ser... Quem que vai concorrer a prefeito? O Zambuja. Caramba, como último deslumbre, porque se ele conseguir ser senador, só vai faltar ser prefeito da capital, e aí pronto, se ele não ganhar, beleza, já cheguei no adquirir. Então, acredito que vão colocar a Giane de primeira suplente, e tá tudo certo. Voltando com a sua pergunta, Maicon, eu acho que é a saída do Zambuja para o PL e para a presidência do partido fica muito ruim para o deputado federal Marcos Polon e para o deputado estadual João Henrique Catano. Muito bom. Fazendo uma análise rápida também ainda sobre o estadual com vocês, porque o nacional, bem, a gente já falou. O nacional é o que o Mesa aprontou, vamos dizer assim, né? Deu uma bagunçada. Todo mundo já sabe já desse julgamento. A semana que vem a gente vai fazer um especial. O Mesa está mais do que convidado se ele quiser. Bora. No dia do julgamento, acho que é igual a gente fez. Podia fazer uma live em relação a isso. Exato, porque daí a gente fala tudo sobre isso e você que está aí do outro lado já sabe a nossa posição. Mais uma local que eu quero analisar, que eu tenho aqui 2 analistas bons que conhecem de tudo de política, é o seguinte: esse cenário para o Senado. Porque, assim, o Zambuja já deixou claro, então, ele já marcou o território dele para o dia 21, PL mesmo, ele que é o candidato ao Senado, e a gente vê outras vagas aí. Tem uma possível candidatura da Simone ou do Vander, que a gente não sabe, porque o Vander fala, inclusive eu conversei recentemente com um vereador do PT, ele falou, o Vander é candidato sim. E a imprensa, porque assim, é um jogo de poder. Claro. A gente sabe, e eu falo isso abertamente aqui, se dando problema ou não, boa parte da imprensa aqui é tucana. Só que no contribuinte que você escuta esses comentários, porque eu não é nem tucano, foi o que eu falei, eu não sou Bolsonaro, eu sou notícia, eu sou fato. Então o que acontece? Estão falando aí que o Vander não é candidato na imprensa. Sim. O Vander, onde ele está indo, ele está falando, sou candidato. Sim. A Simone está vendo uma possibilidade que pode ser nacional também.
Tem Polon, tem Contar, que agora estão falando que o Contar é estadual pelo PL, então a gente não sabe. O que eu quero saber do doutor Mesa e de Alisson é o seguinte: se as eleições fossem mês que vem, Sim. e fosse para vocês fazerem essas apostas aí, que é a famosa odd aí nesse mercado de apostas, quem vocês acham que estão caminhando aí para ser primeiro esse segundo senador, imaginando que o Azambuja possa ser esse senador mais votado, ou vocês acham que pode ter uma surpresa? E eu tô nesse que acha que você tem a surpresa. Pode printar aí, pode salvar, pode fazer o que quiser, vai para as redes sociais, pode me cobrar, mas para mim, Reinaldo Azambuja não será eleito senador. Esse daí é Dito o meu isso, palpite. parabéns, ex-governador. Ele vai ser a terceira vaga. Se, por isso que eu estou trazendo a análise de vocês, tiver todos os players na disputa, principalmente um bolsonarista raiz, um Polon, um Contar. Perfeito. Eu acho que esse fica com a primeira vaga. E eu tô com o Vander nessa. Em que sentido? Não apoiando o Vander. Eu acho que se você tem o governo federal, porque hoje, diferente de 22, o Lula tem a máquina na mão. Sim. Ele está com o money. E o Vander é um candidato que é um petista não raiz, é um petista que fala com o centro, que sinaliza para o centro. Eu acredito que um Vander e uma Simone podem dar trabalho, e dentro desse cenário o Reinaldo ficaria numa situação difícil. Bom, esse é o meu palpite com todos os players. Eu quero saber de vocês agora, Alisson e Mesa. Perfeito, vamos começar mesmo. Ó, o Azambuja tem uma rejeição muito alta. Sim. Estão colocando ele como já a primeira vaga preenchida. Eu acho, na minha opinião, o único que tem a vaga já garantida é o Nelsinho. Você acha o Nelsinho? Nelsinho já tem mandato, ele já está lá há 8 anos, já construiu a base, ele já foi prefeito, é um dos prefeitos bem votados, então ele é bem articulado. Então, na minha opinião, vai ser Nelsinho. A segunda vaga vai depender de quem vai disputar. Vander não vai, Simone não vai, Soraya não vai. Aí a gente tem a Azambuja e tem Contar, não sei se Contar vai ou não sei se ele tem essa moral Polon, toda, né? não sei se o Polon vai ou não, mas eu acho que é o primeiro que vai ficar nessa, né? O Sinho, Contar, Polon, esses três aí meio que brigando, sabe? Então você também acha que o Reinaldo pode ser que não seja eleito também, então? Pode ser que não, ou na segunda vaga. Ou na segunda vaga. É. Eu tô com você também mesmo. Eu acho Dentro que desse palpite que eu falei com o Tô, repito, para não ficar essa, o Mike falou, o Reinaldo tá ali. Não. Mas vai ser, todos vai os ser players. pau a pau, tá? Exato. Não, sim. Todos os players, para mim, vai ser uma eleição tipo 2018, Alisson, passando a bola para você. 2018, ninguém imaginava que a Soraya seria a primeira. A segunda vaga ficou com o próprio Nelson, que era o candidato favoritaço, e aí teve candidato do próprio governo. Beleza que não era o Reinaldo. O Reinaldo, eu digo assim, que é um cara já popular. Era o Miglioli. Só que o que me faz pensar? Exatamente o que o Mesa falou. O Miglioli, ele não era conhecido, Mike, mas era um nome leve, não era um nome pesado. Isso que a gente tem que analisar. O Tem Reinaldo, também tem o Reinaldo Gerson vai Claro. ter a máquina? Vai ter a máquina. Só que o Reinaldo é um cara pesado. Sim. E tem o Gerson que você trouxe Tem o também. Gerson Claro também, que Então é a uma minha possível exatamente. Então opção. minha análise, ô Mesa, é justamente isso que você falou, é com Nelson, Gerson, um bolsonarista raiz, seja quem for, Reinaldo, Hoje tá Soraya, difícil, né? que ela vai tentar a reeleição, independente, vai ter poucos votos, Simone ou Vander. Com esses 6, eu aposto com qualquer um aí que o Reinaldo não vai entrar. Porque a direita raiz que tirou o Beto do segundo turno vai tirar o Reinaldo pelo seguinte, ô Mesa. Quando você está mexendo na questão ideológica, pessoas que, sabe, então tem um ideal, o que elas fizeram com o Beto que a gente viu a eleição inteira, Alisson? Eles faziam um trabalho gratuito. Não é um trabalho, por exemplo, igual quando você compra uma militância, contrata. Porque ali eles vão trabalhando, alguns nem trabalham, só vai e volta, mesmo para a família. Agora, a militância, você é ligado a essa militância, ou mesmo, você sabe, é 24 horas que eles fazem de propósito. Sim. E se o Reinaldo não se posicionar em tentar se alinhar com essa base, porque é o seguinte, qual que foi o problema do Beto também, Alisson? O Beto se alinhou com esses bolsonaristas que você falou, só que ele não cobrou esses bolsonaristas. Tipo assim, não foi, essa base, eu preciso dessa base, vamos fazer reuniões, me apresenta. Foi uma questão assim, que falando bem claro, e aqui não tem essa conversa. Ele, bem dizer assim, quando chegou lá em cima com o Bolsonaro, ele achou que o vídeo ia garantir, fora a estrutura que ele tinha. Que é o erro que o Reinaldo não pode cometer. Sim. Se ele cometer esse erro de achar, porque primeiro que ele não vai ter a foto, ele está indo já em um momento inapropriado para o PL, que tudo indica que se continuar esse circo aí mesmo, o Bolsonaro ou vai ser condenado ou vai estar numa prisão domiciliar, mas uma coisa é clara, o sistema não quer ele fazendo
campanha para ninguém. Sim. Nem para ele, nem para filho, Sim. nem para Tarcísio. Porque sabe da força eleitoral do cara. E isso prejudica o Azambuja. Então, eu estou já analisando todo esse cenário. E agora que falta a opinião do Alisson nisso aí, Alisson. Ó, vamos lá. Eu acho que o que acontece? Na última eleição, que teve a vaga por Senado, que a Tereza ganhou, a Tereza venceu com mais de 829 mil votos, que foi um recorde de voto, que eu acho impossível, ou muito difícil, o Azambuja conseguir essa métrica. Em 2018, o Nelsinho teve 424 mil votos, e na última eleição, também na época da Tereza Cristina, o PT conseguiu aqui no estado 550 mil votos. Qual é o cenário que eu enxergo? Um grande problema que eu acho que o Azambuja vai ter nessa eleição vai se passar muito pelo quê? Ele não vai ter o apoio maciço, se por assim dizer, do público bolsonarista. Entretanto, o ex-governador depende muito do trabalho do atual governador. Também. Então, numa eleição onde você tem um Riedel que está nadando sozinho, acredito que o Azambuja é o favorito muito por conta disso, não tanto por conta de imagem de Bolsonaro ou vídeo dele. Eu acho que ele vai mais se apoiar no Eduardo Riedel ser o cabo eleitoral do ex-senador. E isso pode motivar o interior, no modo geral, porque a popularidade do PSDB aqui no estado sempre passou muito mais pelo interior do que pela capital, a ele ganhar a primeira vaga. Passando nesse ponto, a gente trabalhando com a ideia que o PT tem um candidato ao Senado como o Wander e até uma própria Simone Tebet, a não ser que eles tenham esse mesmo número de votos que o Lula teve, de 500 mil votos casados, ou a somatória, um dos dois tem 500 mil votos, eu vou com mesa também. Acredito que hoje o Nelsinho acaba abocanhando essa última vaga por conta da votação que ele teve já no passado, tem uma votação expressiva na capital. Campo Grande ele é muito bem E quisto, né? ele é muito bem relacionado com o Riedel. Então não acredito que o ex-governador vá abandonar ele. O atual governador. Aí eu vou colocar um cenário para o Alisson comentar primeiro. E se entra Gerson Claro nisso? Porque Eu acho que o Gerson tira o Nelsinho, eu não vou dizer da vaga, mas dividem votos. Mas não, o sim. Gerson vem com o aval da Tereza, né? Pode Então, vir forte mas também. é que o Nelsinho, a gente sabe, e é um jogo de xadrez mesmo, Sim, explicando aqui para o ouvinte. A questão é a seguinte, a gente sabe que o Gerson vindo, na minha visão, ele prejudica principalmente Reinaldo e Nelson, eu estou errado? Sim, não, porque concordo. um bolsonarista raiz, ele Ele tem é voto desses direita, raiz. né? Não, e ele consegue- O Gerson, querendo ou não, é PP, é direita, né? Sim, e ele consegue dobrar com ambos. Ele pode fazer dobradinha tanto com o Nelsinho quanto com o próprio Azambuja. E ganhar. E com a própria Além Simone disso, ou Wanders, esses quatro podem dobrar. ele pode, inclusive, ganhar muito voto Eu acho dobrando que- com muita gente, porque ele é um nome leve. Eu acho que vem dobradinha. Gerson e Azambuja. Porque o Riedel foi pro PP e o Azambuja PL, sim. foi pro PL. Já para ter uma grande, sabe, massa do Só lado. que eu quero trazer uma nova, então, para encerrar, porque esse sextou aqui já é quase 7 horas da noite, você que está acompanhando Sim. a gente aí. Agora é hora também da cervejinha. Tô com sede já. Exatamente. Ó, um último cenário, porque é o seguinte, o que o Nelson tem a favor dele? O PSD é um grande partido a nível nacional. O Kassab Um é dos o cara... maiores Se o partidos. Tarcísio presidente, Kassab Casa Civil. Isso daí já tá claro, né? Sim. Já tá claro. E o Kassab é um ótimo articulador. A nova, então, para vocês é a seguinte, notícia em primeira mão. Pananana. Bomba! Kassab estará aqui em Campo Grande na segunda-feira para conversar com o Nelson, Pedro Ocean, com o Otávio, com a base do PSD aí. E a questão é a seguinte, o Nelson, porque é o que eu falei, o Reinaldo e o Nelson hoje, quem tem mandato, o O Reinaldo Delcídio, né? o Reinaldo tem mandato. Aliás, não tem mandato, só que ele age como se tivesse, porque o governador Sim. é ele que colocou o governador lá. O Nelson, que tem mandato, também trabalha dessa forma. E é assim, os grandes políticos articuladores, eles trabalham destruindo ou desconstruindo, para não ficar uma palavra muito pesada, possíveis candidaturas Perfeito. que possam os atrapalhar e eles serem reconduzidos ao cargo. Está tudo certo. O que o Nelsinho tem na mão, que essa é a bomba, parece que chegou aos ouvidos da Contribuinte TV que se o Gerson sair, porque o Nelsinho quer essa dobrada com o Reinaldo, Perfeito. assim como o todo mundo sonha em dobrar com a Sim. Zamba. Wander, tá todo mundo querendo Sim, dobrar sim, com a sim. Zamba. O Nelson colocou como condição, ó, se o Gerson sair pelo PP com vocês, PSD lança candidatura própria ao governo do estado. E eu acho que é Delcídio. E o PSD é o seguinte, além de Delcídio, o principal ponto é o seguinte, hoje um dos grandes amigos do Riedel, que é o Jaime Verruc, está do lado do Nelson. Sim. Então o que eu quero saber? O Nelson tem essa bala por conta do Verruc para gastar
Ou você acha que o Gerson vai conseguir aí convencer a Tereza? O que você acha? Nesse cenário, eu acho que a cartada Nelsinho é muito mais forte. Porque, principalmente se o Nelsinho conversar, porque está muito, eu acho meio claro para todas Você as fala pessoas. com o Nelsinho pelo PP? Pelo PSD como senador. Quem pediu uma possível candidatura. Não, e ele pode colocar o Verruc, que é um homem de confiança do Riedel, como secretário. Não o primeiro tem nada certo suplente. ainda. Pode ser o Verruc. Ou é o seguinte, e se tem uma promessa aí que também a gente tem que analisar... E também tem o Miglioli, tá? O Miglioli também tem interesse. Mas o Miglioli já foi praticamente descartado. Até ele no PP agora é só o Gerson. É se o Gerson sair, porque não querem que o Gerson saia, porque ele pode ser visto. Então tem todo um negócio, mas resumindo, a cartada do Nelson é essa. E a gente tem que analisar o seguinte: provavelmente, assim como o PT, e eu escuto as bases do PT, eles trabalham, Lula reeleito, a gente vai ter isso assado. É aquele negócio também que eu acho que é a cartada do Nelson para ir, Tarcísio, governador, sabe que você vai ter que conversar para pedir dinheiro. Exatamente. Não, muda tudo. E o Jaime Verruc, para mim, ele é tão técnico que pode ser ministro também lá. Não só isso. Se o Jaime Verruc vier, por exemplo, uma hipótese, a ser o primeiro suplente do Nelsinho, o que impediria o Nelsinho ser o candidato do PP na próxima eleição? Ou virar ministro do Tarcísio. Ou o Nelsinho ser o próximo prefeito de Campo Grande. Verdade, cara. Então, realmente é algo a se discutir. Então, a gente vai encerrando por aqui. Vocês têm mais algum comentário sobre o cenário? Só agradecer a semana, né? Não, só agradecer. Então é isso. Agradecer a todos que acompanharam a gente até agora. Desejar aí uma ótima sexta-feira, abençoada por Deus. Vamos acompanhar aí essa tramitação, que você tenha sorte, ô Mesa, nessa tramitação, porque Vamos você soltar o Bolsonaro. Cara. Porque não é sobre o Oswaldo Mesa aqui. Lógico que a gente torce por ele, a gente é amigo dele declarado aí, mas assim, porque é uma pauta correta. Ele foi lá com base na justiça mesmo, com todos os equívocos que estão acontecendo. E é isso, então. Desejar a todos aí uma ótima noite. Até o próximo React.